Tem um relato que é bem interessante, que 2 irmãos saíram de casa para brincar na rua e eles voltam para casa, e quando eles voltam para casa a família está toda desesperada. Eles ficaram um dia fora de casa e acharam que tinha ficado pouco tempo, eles tiveram um avistamento e voltaram para casa. Esse missing time, que é essa hora que parece que a pessoa foi abduzida e aí deletaram aquele tempo dela para ela não saber o que aconteceu, botam ela de volta no lugar e para ela o cronômetro continua a partir daquele momento, mas passou muito tempo. Mas tu disse que tu teve isso, então nos conta, né? Não, Isso não tem a ver com falha na Matrix também? Não pode ter a ver? Essa é a teoria dos não ufólogos. Ah, dos não ufólogos. Os que vão explicar de outra forma vão dizer que é falha na Matrix. Mas aí, só para enriquecer aqui, mas eu não estou falando da ufologia em si. Uhum. Por exemplo, os não ufólogos. Uhum. Eu vejo um vulto aqui. Uhum. Aí seria uma pessoa que, por falha na Matrix, eu vi. Sim, mas daí não é uma questão de tempo, é uma questão de visão daí, de né? visão. A gente tá falando, tu sai daqui e vai ali na rua. Quando tu chegou na rua, tu viu uma nave. Depois que tu viu uma nave... O tempo passa rápido. Tu é abduzido, tu esquece tudo o que aconteceu e te devolvem. Esse tempo levou 3 horas. Aí, por regressões de psicologia e hipnose, conseguem descobrir alguma coisa. Você foi abduzido. Como é que foi contigo? Não, esse que você mencionou é o clássico, né? Missing time é o clássico da ufologia. É a perda de tempo. É isso que você falou. Você pensa que passaram 20 minutos, passaram 3 horas. Uhum. Esse é o padrão. O que aconteceu comigo e que hoje é muito relatado é o contrário. É o adiantamento de tempo. Opa! O que aconteceu conosco, nós vínhamos numa viagem, a gente estava vindo de Foz do Iguaçu, vindo do Congresso. Uhum. O último, o Foz, que é o último. Quem é que estava junto? Estava eu e o Júlio Ferreira, meu parceiro de viagem, né? Estamos sempre juntos. E a gente vinha, e a nossa referência, nós viemos de carro, né? Viemos de Foz do Iguaçu de carro, viemos pelo Paraná, e a nossa referência era a cidade de Avaré, porque a cidade de Avaré, ela fica bem na fronteira de São Paulo com o Paraná. Uhum. E nós já tínhamos colocado no GPS, porque nós íamos dormir na casa do Marco Aurélio Leal, do Marcão, em Sorocaba. Então já estava tudo mapeado no GPS, eram 202 quilômetros de Avaré a Sorocaba. Então a nossa referência era Avaré. E nós vimos uma viagem maravilhosa, a estrada linda, eu até comentei, o cair da tarde, e eu falei para ele, olha que estrada maravilhosa, tapete, tudo bem sinalizado, com aqueles olhos de gato, com acostamento, tudo perfeito, a estrada é maravilhosa, um final de tarde maravilhoso. Eu comentei com o Júlio, eu falei, olha que estrada fantástica, cara, olha que linda. Aí nós vimos uma placa, 44 quilômetros para chegar a Avaré. Eu falei, 44, daqui a pouco nós estamos em Avaré, daqui a 40 quilômetros, daqui a 40 minutos a gente está chegando em Avaré. A gente nunca chegou em Avaré. Como assim, cara? A gente nunca chegou em Avaré, demorou mais alguns minutos, a gente de repente estava tudo escuro, um breu do caramba, uma estrada que eu nunca vi, uma estrada toda esburacada, com aquelas crateras imensas, não tinha acostamento, o mato entrava assim, fechava a estrada. Eu falei, cara, que lugar é esse? Falei, cara, que porra é essa? E Avaré que nunca chega? E eu ainda naquela esperança de chegar em Avaré, né? E eu comentando com o Júlio não abria a boca. Aí eu tive meio que um... Tava o quê? Tipo estado de choque ele? Não, ele tava calado. Na hora eu não maldei nada. Tava normal. Falei, cara, que porra é essa? Falei, será que nós estamos chegando em Avaré? E nada de Avaré. E aí o negócio foi ficando tenebroso. A gente viu uma luz, aí entra no clássico, né? Aí nós vimos uma luz. Achamos que ou era um astro, ou era Júpiter da vida, Vênus, porque estava muito intenso, além do normal, ou seria um avião vindo de frente. E aí nós passamos por trás de umas montanhas e eu falei, quando sair das montanhas a gente vai confirmar se é um avião ou se é um astro normal. Comentei com o Júlio. Passamos das montanhas e não tinha nada lá, nem astro, nem e nem Avaré. E nada de chegar a Avaré. E desde então... Desde a placa, eu já estava monitorando o relógio do carro, porque eu calculei que 40 minutos estaríamos em Avaré, e nada de chegar a Avaré. E, cara, aí o negócio foi ficando tenso, a gente trafegando, eu morrendo de medo, porque os buracos faziam falésias no asfalto. Eu imaginando que ia cair num buraco daquele, rasgar o pneu, e a gente não tinha aonde trocar o pneu, porque não tinha acostamento. E aí nós começamos a observar o seguinte, não passava carro na estrada, só passava caminhão de meia em meia hora em comboio.
Aí nós começamos a monitorar que quando passavam os caminhões, passava 5, 6 de uma vez só e depois ficava muito tempo sem passar nada. E eles faziam alguma sinalização para vocês? Nada, normal. E eu falei, cara, que lugar é esse? Depois de 1h30 nós vimos um posto de gasolina. Mas era um posto daqueles de filme de... americano. Filme americano. Só tinha a bomba, não tinha cor, não tinha nome, não tinha nada, e tinha um camarada lá. E aí nós encostamos, eu encostei o carro, fui lá no cara, encostei o carro e falei, meu amigo, nós estávamos indo para Avaré. Aí o cara começou a rir. Eu falei, o senhor tá rindo de quê? Ele falou, Avaré já ficou para mais de 100 quilômetros para trás. Eu falei, onde é que nós estamos? Ele falou, vocês estão em Angatuba. Angatuba, detalhe, eu não pegava GPS, não tinha sinal de absolutamente nada. Aí eu fui no bom e velho mapa de papel, abri o mapa de papel, botamos a luz, falei, cara, Angatuba. Aí que eu vi que nós estávamos numa estrada completamente diferente de que aquela estrada maravilhosa que a gente tinha vindo para chegar em Avaré. E já estávamos 38 quilômetros ou 37 quilômetros além de Avaré, por fora de Avaré. Vocês entraram num trevo, em alguma coisa? Não, esse foi o detalhe, não entramos em trevo, não pegamos retorno, não pegamos atalho, não pegamos nada. Será que não pode também ter sido 7 além? Não, essa é uma história boa para 7 além. Aí o que acontece? Detalhe importante, quando nós paramos no posto, eu estava com náusea, os olhos vermelhos, dor de cabeça. O Júlio também estava com muita dor de cabeça. O Júlio calado a viagem inteira. E eu já estava, passando mal mesmo. E aí eu falei para ele, cara, a gente deve ter pego um atalho sem querer. E sigamos em frente. Aí eu falei, nós estamos indo para Sorocaba. O cara falou, Sorocaba está aqui, 60 quilômetros. Eu falei, porra é essa? Aí também não valorizamos muito, não. Vamos embora, já valeu sair daquele estresse, porque essa 1h30 foi um estresse absurdo, né? Essa estrada horrorosa. Já valorizamos de chegar em Sorocaba. Quando nós chegamos em Sorocaba, não falamos nada pro Marcão. O Marcão olhou pra nossa cara, falou, vocês estão esquisitos pra cacete. E a gente também nem se animou e não contamos nada pra ele. Não falamos nada. Só no dia seguinte detalhe, a gasolina não baixou o que tinha que baixar. Pelas nossas contas, deveria ter baixado muito mais. Baixou, mas não baixou o tanto que a gente imaginou que tinha que baixar. E aí, no dia seguinte, peraí, vamos sentar e vamos fazer as contas. Aí fomos olhar o GPS, fomos olhar o mapa, fomos olhar essa estrada que nós pegamos. E aí, o que eu pensei que era um atalho, não era um atalho. A gente rodou 30 e poucos quilômetros a mais. E aí, fizemos todas as contas. Sabe o que as contas nos revelaram? Nós rodamos 223 quilômetros em 1h30. Isso não pode acontecer. Não, isso não existe. Só se nós estivéssemos andando a 180 km por hora. De média. De média. Então, em rua esburacada. Então é o seguinte, até hoje não sabemos o que aconteceu. Ao mesmo tempo, nos policiamos para não cair na armadilha de que teria acontecido alguma coisa. E fica para os próximos capítulos. Mas a comunidade vai ter que dizer o que acha disso, né? Eu vou dizer a minha tese. Para mim, os dois foram abduzidos com carro e tudo. Né? Com carro e tudo, esse cidadão que não sabe disso, mas foram abduzidos, ele sabe. Foram abduzidos com carro e tudo, e depois colocados de volta em outra estrada. O parceiro já estava meio ali grogue da própria anestesia voltando. Mas eu quero ouvir vocês, coloquem nos comentários, mandem pergunta para eu digo o que aconteceu. Se o Arthur foi abduzido ou não foi, se foi 7 além, se não foi, Drummond, por favor. Eu acho que foi 7 além. Eu abro divergência com o relator, eu acho que foi 7 além, porque, não sei, apesar de eu ter feito, já foi ao ar o desafio do 7 além do elevador que foi furado. Eu nunca procurei. Descartou também? Não, eu nunca descartei, mas também nunca me aventurei para não cair na armadilha de achar que aconteceu alguma coisa extraordinária. Mas eu, pela primeira vez, procurei uma hipnóloga renomada, a doutora Gilda Moura, experiente nessa questão das abduções, e pedi a ela que fizesse uma sessão de hipnose. E aí, para minha surpresa, eu não consegui ser hipnotizado plenamente. Gente do YouTube, comunidade Arquivo Estranho, é o seguinte, eu venho aqui dizer que a gente tem 5 categorias para você se tornar membro. Cada uma delas tem brindes exclusivos. Se torne membro, vem para cá.